Agradeço o convite e a oportunidade. O tema hoje é laços familiares, desafios e oportunidades, né? Quem não tem problemas na família, ou quem não ou já teve ou tem, né? Quem não tem nenhum, nunca teve, não tem agora, não teve no passado, levanta a mão, por favor. Eu acho que nem os desencarnados podem levantar a mão, não é mesmo? Se não tem problema, é um problema. Porque é bem desafiador e também temos muitas oportunidades, né? Então é nesse sentido que vai ser nossa conversa hoje. Eu escrevi um textinho de abertura, mas ficou meio parecendo uma prece, então eu queria vou ler para vocês, mas queria que vocês fechassem os olhos e concentrassem um pouquinho nessa mensagenzinha inicial, que é o seguinte: meus irmãos e minhas irmãs, que a paz do Mestre Jesus envolva nossos corações nessa jornada de reflexão. Na vida real, os desafios da vida familiar, em termos de diferenças de gênero, as mágoas guardadas e, por vezes, o silêncio que distancia. Mas a doutrina espírita nos convida, hoje, a olhar para o nosso lar com lentes diferentes. A família não é um grupamento biológico formado pelo acaso. É uma programação divina. Não estamos juntos por uma coincidência do DNA, mas por uma necessidade do espírito. Se o seu lar é um porto seguro, agradeça, pois você colhe os frutos de afetos plantados há muitos séculos. Mas se o seu lar hoje é um campo de batalhas ou de provações difíceis, não se desespere. O Espiritismo nos ensina que o parente mais difícil é, na verdade, o nosso maior instrutor de paciência. E que o filho rebelde ou o pai ausente são os credores do passado, que a vida nos devolve, para que desta vez possamos pagar nossa dívida com a moeda do amor. Ninguém cai na família errada. Estamos exatamente onde precisamos estar para evoluir. Que possamos abrir nossas mentes para compreender, nossos corações para perdoar, lembrando que acima dos laços de sangue, somos todos membros da grande família universal de Deus. Que assim seja. Então, essa é a minha reflexão inicial, né? Como eu já fiz a perguntinha, né? Todos nós ou tivemos, ou temos, ou infelizmente ainda vamos ter problemas nesse sentido. Então, o objetivo aqui hoje é fazer essas reflexões e despertar para a nossa responsabilidade individual, com base, né, na literatura espírita. E aí tem uma música que eu queria passar, queria que vocês prestassem atenção na letra dessa música. Procuro me sentir feliz, sabe por quê? Porque eu não espero nada de ninguém. Expectativas sempre machucam e a vida é curta, então ame sua vida e seja feliz e mantenha sempre um sorriso no rosto, aquele seu sorriso. Viva a vida pra você. E antes de falar, escute. Antes de escrever, pense. Antes de gastar, ganhe. Antes de orar, perdoe. Antes de matar, sinta. Antes de odiar, ame. Antes de desistir, tente, tente. Antes de morrer, viva, viva, viva. Procuro me sentir feliz, sabe por quê? Porque eu não espero nada de ninguém. Expectativas sempre machucam e a vida é curta, então ame sua vida e
seja feliz e mantenha sempre um sorriso no rosto. Aquele seu sorriso, viva a vida pra você. E antes de falar, escute. Antes de escrever, pense. Antes de gastar, ganhe. Antes de orar, perdoe. Antes de magoar, sinta. Antes de odiar, ame. Antes de desistir, tente, tente. Antes de morrer. Antes de falar, escute. Antes de escrever, pense. Antes de gastar, ganhe. Antes de orar, perdoe. Antes de magoar, sinta. Antes de odiar, ame. Antes de desistir, tente, tente. Antes de morrer. Viva, viva a vida. Ei, 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 ei. Viva a vida. Viva a vida. Então, diante da letra dessa música e do nosso tema hoje, eu queria saber, assim, de alguns de vocês, que parte que tocou, que parte aí dessa letra que te faz refletir? Queria ouvir vocês. Antes de falar, escute. Antes de odiar, ame. Antes de desistir, tente. Antes de orar, perdoe. Não é? Pois é. Então, isso dentro da família, como que a gente leva isso para dentro da família? Pode desistir, né? Tem que ficar até. Antes de odiar, amar. Porque muitas vezes, o que acontece no seio da família? A gente escuta uma coisa e vem ódio, vem raiva, vem rancor, não é? Melhor é ouvir e calar. É. Então, assim, para a gente refletir nisso, nessa questão, né? Eu acho que essa letra dessa música vale muito para muitos momentos da vida, né? Tipo assim, entrou no carro de manhã para trabalhar, coloca ela, que serve para o ambiente de trabalho, serve para a casa da gente. E aí, lembra que ele fala uma frasezinha de expectativas? Né? Há muitos conflitos familiares, muitas vezes estão relacionados a expectativas que a gente tem com o marido, ou que a gente tem com a mãe, ou que a gente tem com o pai, ou que a gente tem com o filho, que o marido tem com a esposa. Expectativas. Né? A gente tem que parar e pensar, será que eu estou com raiva porque a minha expectativa não foi atendida? Mas a expectativa é de quem? Quem criou? É minha, não é do meu marido, não é da minha filha. Então, às vezes eu venho sem amor, com uma raiva, com uma mágoa, mas às vezes não é o outro que causou aquilo, é porque eu criei uma expectativa. Essa danada da expectativa, gente, ela é causa de infelicidade, de frustração. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão da expectativa e amar, escutar, pensar antes de abrir a boca para falar, antes de tomar alguma atitude, né? Então, fica essa música aí de recomendação depois, né? Então, a família é sobre a ótica do espiritismo. E a família não é, né? Acho que aqui não tem alguém aqui novo dentro da doutrina espírita? Acho que a maioria aqui já, vocês dois são novos. A doutrina espírita fala muito isso, que a família não é um acaso biológico, né? Ela é uma oficina de Deus. Deus nos colocou dentro dessa família, com esse pai, com essa mãe, com esse esposo, com esses filhos, com esses tios, com esses primos. Não é um mero acaso da biologia, tá? Ela é
para que a gente possa aprender dentro. A família é um laboratório, é uma oficina de aprendizado. E aí, o livro dos Espíritos, né? Aliás, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, ele fala que tem 2 tipos de família. A família dos laços de sangue e a família espiritual. Tá? E que a verdadeira família é aquela família que se baseia na união espiritual. Como que é essa família de espiritual? Aquela família que a gente tem aquelas afinidades, que a gente tem os laços, né? De afinidade, de amor fraternal, tá? E muitas vezes, nem todos esses da família espiritual estão aqui na Terra encarnados junto com a gente no mesmo período, na mesma época. Às vezes, alguns ficaram no plano espiritual e a gente acaba encarnando com laços de sangue em pessoas que não são da nossa família espiritual, que são, às vezes, desafetos de outras vidas, pessoas que a gente tem uma carga de dívida, de questões a serem reparadas, e nada mais desafiador do que encarnar com alguém que você fez o mal ou que essa pessoa te fez o mal. É um grande desafio. Então, na doutrina espírita, a gente acredita no planejamento reencarnatório. É um planejamento que a gente também consente, é obra divina dos nossos mentores, mas também tem um acordo nosso. Então, muitas vezes é um desafio que a gente aceitou enquanto estava do lado. Realmente, eu fiz o mal para aquela pessoa, ou eu não fui um bom pai para aquela filha, eu fiz uma maldade para uma esposa, Então, agora eu preciso reparar, eu quero evoluir, eu preciso melhorar. Então, eu quero reparar, então vamos viver junto para que a gente tenha oportunidade de crescimento. Então, isso é a diferença da família biológica e da família espiritual. E que muitas vezes vem essas almas antagônicas dentro da mesma família, que se odiaram em outras vidas, que foram inimigos em outras vidas, e que aí recebe essa oportunidade de aparar essas arestas de crescimento vindo dentro da mesma família. Às vezes, o seu filho foi um inimigo de outras vidas. Aí você está, às vezes, dando amor e o filho está revidando, né? Te tratando com uma certa indiferença, te tratando de uma forma difícil. Pode ser alguma coisa dessa vida? Pode. Pode também ser. É uma coisa que eu costumo prestar muita atenção, eu gosto muito de estudar essa área de psicologia e psiquiatria, porque às vezes, meus irmãos, algumas coisas, algumas pendências nem são de vidas passadas, são dessa vida. Porque de repente você estava lá com um filho pequeno dentro de casa, você trabalhando, chega em casa cansado e não dá uma atenção para o filho. Então, o filho vai crescendo debaixo do mesmo teto, mas não na família. Sabe o que significa isso? O filho está debaixo do mesmo teto, tem o mesmo endereço, mas ele não está se sentindo pertencente àquela família. Porque às vezes ou o pai, ou às vezes a mãe, não dá atenção, não tira um momento para sentar e brincar com o carrinho, com a criança, para conversar, para contar uma historinha. Não tira 15, 20 minutos do seu dia para se dedicar para o filho. Aí o filho vai sentindo, às vezes, até meio rejeitado. E aí, quando cresce, vem a adolescência, vai ficando adulto, o filho tende a se afastar do pai. Aí o pai está idoso, o pai se sente... eu criei esse filho, eu dei teto, eu dei comida, e o filho não me dá atenção. Eu estou idoso, o filho não vem me ver. Por que será? Será que é de outra vida ou será que é dessa? A gente tem que também refletir, enquanto espírita, sobre as atitudes dessa vida. Porque nem tudo vem de outra vida. Às vezes é alguma mágoa, algum ressentimento dessa vida. E aí tem uma frase que eu acho fantástica, do Chico Xavier. Vocês devem já até estar percebendo qual que eu estou falando. A gente não pode voltar atrás e fazer um novo começo.
mas a gente pode começar agora para ter um novo fim. Essa frase é fantástica e ela vale para muita coisa na nossa vida, principalmente na nossa família. Eu posso voltar lá na infância do meu filho e dar uma atenção e dar um carinho para ele? Eu posso voltar lá nos 5 anos do meu filho e falar, meu filho, eu te amo, e dar um abraço? Tem como. Aí o filho hoje não chega perto, tal. Como que faz? Você pode fazer essas reflexões e falar, meu filho, queria ter uma conversa com você. Quando você era criança, eu estava muito preocupado em trabalhar, porque a gente tinha uma certa dificuldade financeira, tinha que pôr comida na mesa, tinha que pagar o aluguel, e eu não tinha uma maturidade espiritual, uma maturidade emocional, para ver que eu não estava te dando muita atenção. Mas eu ainda estou vivo. Então eu quero te dar atenção. Eu quero conversar. Me conta, como que está a sua vida? Como que está o seu trabalho? Porque muitas vezes a gente não faz essas perguntas. A gente continua distante. Então, eu estou falando muito dessa questão de pai e mãe, porque aqui acho que é mãe. Quem aqui é pai e mãe? Levanta a mão para mim. E avô. Então, acho que vai ser mais fácil para mim. Quem é só filho? Quem é só filho? 4, 5, 6, só, né? Então, assim, a gente como pai e mãe, qual que é o nosso compromisso? Perguntando para vocês, qual que é o nosso compromisso enquanto pai e enquanto mãe? Educar, amar. Muitas vezes, as pessoas acham que é dar um teto, é dar um calçado, é dar uma roupa, pôr comida no prato, né? Às vezes pagar uma escola melhor. E cumprir o papel. E muita gente acha que é isso. Né? O nosso papel fundamental é na estruturação do caráter. É dar limites éticos, morais. Ensinar alguma religião, seja lá qual for, porque a religião, ela nos traz uma base de ética, de moral e de ensinamentos de amor. Principalmente fundamentados no nosso exemplo maior, que é Jesus Cristo. A maioria das religiões que a gente tem aqui no Brasil, elas têm base no quê? No cristianismo, em Jesus Cristo. Quer exemplo maior de amor? Então, dar uma religião para o filho ajuda nessas bases. Hoje em dia, na atualidade, a gente tem visto muito, talvez quem é avô aqui, eu acho que não tem ninguém novinho aqui que é pai de criança pequena. Tem alguém aqui que é pai de criança pequena? Hein? O que a gente tem visto muito hoje em dia? Os pais delegam para a escola a função moral de educar. Acha que pagou uma escola, a escola que... Entendeu? Aí quando o professor chama a atenção de uma criança que bateu na outra, que não fez a tarefa, o que acontece? O que a gente tem visto às vezes até no jornal? O pai vai na escola brigar com o professor. Esse pai, ele está educando essa criança? Nunca. Ele não está cumprindo o papel dele de pai e mãe. Ele está deseducando essa criança que depois, na vida adulta, não vai saber lidar com o chefe, não vai saber lidar com a família que ele vai constituir, porque para o cara casar e ter uma esposa, para a mulher casar e ter um marido, tem que ter o quê? Um jogo de cintura, uma flexibilidade, saber passar por certos enfrentamentos, dentro do trabalho também. Se não aprendeu esse pequenininho, o que vai acontecer na vida adulta? Vai dar um monte de problema que a gente está vendo hoje em dia. Eu vi um vídeo um tempo atrás, um cara adulto, o cara deu um totozinho na traseira dele, vídeo do ano passado, internet. O cara de
30 anos dando chilique. Sabe criança que dá birra? Que faz assim? Falo, gente, o que é isso? Criança de 5 anos? É um absurdo. Mas por que um adulto de 30 e tantos anos está tendo atitude dessa? Porque fez a vida inteira, pai e mãe atendeu. Pai e mãe não colocou limite. Não cumpriu o seu papel de educar, de colocar princípios morais, princípios cristãos, princípios éticos. Então, isso é uma questão muito importante, muito relevante e segundo a doutrina espírita e outros estudos também na área da psicologia, esse é o papel fundamental de pai e mãe. André Luiz teve uma observação muito apropriada: eduque-se os meninos e não será preciso castigar os homens. Uhum. Exatamente, é nesse sentido, né? E aí, né, no Evangelho, a gente fala muito do capítulo lá para honrar pai e mãe. Né? Esse honrar pai e mãe seria o quê? Respeitar pai e mãe. Né? Não maltratar o pai e a mãe. Né? E honrar, inclusive, sendo capaz de prover o seu próprio sustento. Que hoje em dia também a gente está vendo aí filho de 40 anos que mora na casa dos pais. Honrar pai e mãe também é ser um adulto autônomo, independente, que consegue prover a sua própria vida. E cada vez mais a gente tem visto isso não acontecer. Porque o pai e a mãe botam tão debaixo da asa, o filho não vira adulto. Esses dias eu estava com uma colega, a reunião se adiantou, não, eu tenho que ir embora, porque não sei o quê. Eu falei, por que você está tão agoniada? Não, é porque eu tenho que arrumar janta para o meu filho. Eu falei, mas peraí, que idade mesmo que você falou que tem seus filhos? Eu sabia. Um filho de 28 e outro de 26. A mulher estava agoniada na reunião, porque era um tema complexo na universidade, foi se estendendo. Não era criança, não. Eu falei, gente, será que esses homens não sabem lá fazer um arroz, fritar um ovo? Sabe? Fazer que seja um miojo, que não é uma comida saudável, mas que quebra um guar. Eu falei nada, mas só pensei. Falei, então, dar tudo na mão não é educar os filhos, não é mesmo? E isso muitas vezes acaba gerando até ingratidão. Porque você dá tudo. O dia que você não dá, o dia que você está velho e não está pagando a conta, a pessoa acha que você tem que continuar ali, né? Então, isso acaba gerando também ingratidão. A ingratidão, ela vem, às vezes até sem origem. Às vezes você deu amor, você deu afeto, você deu limite, você deu teto. E ainda assim vem a questão da ingratidão que a gente tem que aprender. Hã? É o dia que essa mãe e esse pai faltarem e essa pessoa for despreparada em enfrentar sozinha A vida. isso. Então, gente, problemas e conflitos, né, afastamentos, brigas, alguns vícios, são desafios que acontecem no seio, acho que de todas as famílias, assim. É como falei ali naquele texto meu inicial, né? Quando a gente tem uma família que está harmoniosa, que é suporte para a gente em muitas coisas, isso é conquista de muitas vidas. Então, nesse momento, a gente pode até se dedicar mais à caridade fora do lar. Mas aí eu faço um alerta. É muito comum, não só na doutrina espírita, em outras religiões, as pessoas são religiosas, estudam a religião, fazem a caridade dentro da religião, fazem a caridade lá na periferia, mas esquece da família. Na Bíblia tem isso, nosso compromisso maior, primeiro, é com o núcleo familiar. É com os nossos filhos, com a nossa esposa, depois com os pais.
depois com os outros parentes, depois com os amigos mais próximos, que muitas vezes esses amigos mais próximos fazem parte da nossa família espiritual, mas depois com o terceiro que está lá longe. E muitas vezes a gente vê uma inversão de papéis. Por quê? O lar está com conflito, marido ou esposa estão num relacionamento difícil e o centro espírita acaba sendo o quê? A fuga. Porque aí lá no centro espírita eu faço caridade, eu consigo ser paciente, eu consigo ser amoroso, mas dentro de casa eu não consigo ser paciente, eu não consigo acolher, eu não consigo ouvir, porque eu estou cheio de mágoa, de raiva, de expectativas frustradas. Eu queria que meu filho fosse engenheiro, tá lá tocando música. Não criei filho para ser músico, para ser artista. Artista no Brasil não dá dinheiro. Paguei escola boa. A gente não escuta umas histórias assim? Ah, mas eu queria que a minha esposa fizesse isso e isso, igual a minha mãe. Opa, peraí. É a sua esposa ou é a sua mãe? Né? Então, tem que tomar... A esposa também, às vezes, quer que o marido seja igual ao pai. Era, né? Que ela... Aí é o quê? Você casou, não foi com Pedro. Você casou com uma imagem que você projetou. É expectativa que fala ali na música. Projeção, expectativa. Aí você vai se frustrando, vai ficando com mágoa. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão. É um livro que queria sugerir para vocês, que chama Jesus no Lar. Não sei se vocês conhecem, às vezes tem aqui, do Chico Xavier. Então, é uma recomendação, porque ele vai refletir sobre o lar de Pedro e vai trazendo várias reflexões, né, que são fontes para a gente, de inspiração para a nossa família, inspirações de paz, de união e de reforma íntima. Isso é uma das coisas mais bonitas que eu acho na doutrina espírita, porque eu não vejo isso em outras religiões. O pouco que eu conheço, apesar que eu nasci em família católica, mas que eu me lembre, eu não vejo essa questão. Assim, a gente vê, às vezes, o budismo fala um pouco disso, mas as religiões mais comuns aqui no Brasil, o que eu mais vejo falar dessa questão de reforma íntima é a doutrina espírita. E o que é reforma íntima, gente? Combate ao orgulho. Também. Quem mais ajuda aí? O que é reforma íntima? Se auto-reformar. Ótimo, se auto-reformar. Quando a gente vai fazer uma reforma, a gente vai derrubar uma parede que está lisinha, arrumadinha? A gente vai fazer o quê? Uma rachadura, uma parede que está com infiltração, que aí tem que quebrar lá dentro para achar o cano, não é? Dá trabalho, não dá? Não é só passar uma tinta. Então, a reforma íntima, a gente tem que olhar para o profundo de cada um de nós. Que muitas vezes a origem dos entendimentos, dos desentendimentos em família, ele não está no outro, ele está em mim. Que a gente quer reformar o outro. Exatamente, que é a expectativa de novo. A gente quer reformar o filho, a gente quer reformar a mãe, o pai, o marido, a esposa. Aí a gente tem dedo apontado para todo mundo. Você que não sei o quê, que não fez aquilo, que não me ajudou naquilo. Não é assim as brigas em casa? Quando que a gente fala assim, não, isso aqui nós estamos nesse estresse aqui porque eu não fiz o meu papel, porque eu não cumpri com a minha palavra. Você já viu alguém levantar a voz e falar isso? Eu que não fiz. Eu falei para você que eu ia ajudar o aniversário da nossa filha e eu não fiz. Já viu alguém fazer isso? Nunca vi, não. Só se for para ver um filme de comédia, né? Porque a gente fala do outro, a gente não fala da gente. A gente tem uma grande dificuldade de assumir que a gente falha.
E a gente falha pra caramba, gente. Tem uma frase que eu costumo usar às vezes, na minha família, que é assim: se a gente não tivesse defeito, se a gente não tivesse falha, a gente nem estava mais encarnado aqui no planeta Terra, não, gente. A gente já tinha ido para um mundo mais evoluído um pouquinho. Se a gente está aqui, está todo mundo no mesmo caldeirão, na mesma panela. Eu tenho um defeito aqui, você tem um ali. Então, vamos tentar resolver, né? Porque apontar o dedo. Então, esse livro, ele foca muito na prática do amor, na educação espiritual familiar, e ele é como um guia para a harmonia diária. Então, o lar, gente, é a nossa primeira escola, é a escola da alma, de pequenininho até a época do desencarne. É sempre, os desafios vão mudando, mas é sempre desafiador viver em família. Tá? Esse livro também ele fala como o Evangelho, a doutrina de Jesus, pode ser aplicada na nossa vida diária. Porque muitas vezes a gente estuda a doutrina espírita, estuda Jesus Cristo, estuda Kardec e acha que é para aplicar no centro espírita, que é para aplicar no trabalho comunitário, no dia da sopa, mas é principalmente para aplicar na família. E a gente vai esquecendo disso, tá? Então, esse livro traz muito isso, a aplicação amorosa dos ensinamentos de Jesus em casa, e ele vem falar de um grande bálsamo que ajuda muito a família, que é o culto do Evangelho no lar. Culto do Evangelho no lar, gente, é um momento sagrado que a família tem que ter toda semana. Não precisa ser longo, uma meia horinha, sem telefone, sem TV ligada, é um momento da família. Tem que tomar cuidado, que às vezes o culto vira guerra no lar. Lê um texto lá, tá vendo, fulano? Ó, você tá falando aqui, ó, serve pra você tá vendo? Que a gente faz a leitura e depois vai conversar, né? Como que aquela leitura aplica na gente, não é? E a gente muitas vezes não faz isso? A gente lê o texto do Evangelho no culto no lar, em vez da gente pensar, eu tô fazendo isso? Como é que eu tô fazendo? Não, a gente começa, tá vendo? Você viu? Ó, aquilo que você fez outro dia? É ou não é que tem famílias que isso acontece? Então, o culto no lar é um momento de harmonia. Não é hora de lavar roupa suja. É hora da reflexão individual. Às vezes é hora de você, com aquela leitura, pedir uma desculpa, pedir um perdão, mas não ficar apontando o dedo para os outros. Pode ser um momento disso. A leitura, a gente sabe que não existe acaso, às vezes te tocou, te sensibilizou, e você reconheceu que você fez uma coisa dentro da sua família que não foi muito legal. Então, aproveitar a harmonia do ambiente espiritual. Agora tem que tomar muito cuidado para não virar o que o nosso amigo falou, né? Um outro livro muito importante que traz muitas questões de como controlar os nossos pensamentos para que a gente possa progredir, né? Que fala muito de entendimento e cooperação entre as almas e como a nossa alma pode crescer, é o livro Pensamento e Vida também, do Chico Xavier, pelo Espírito do Emmanuel. É outro livro para quem quer aprofundar nessas questões de família, de reforma íntima, de autoconhecimento, tá? Do desenvolvimento moral, de equilíbrio emocional, controle e disciplina da nossa mente. Esse é um livro muito, muito importante, Pensamento e Vida, tá? Olha só o que o livro fala: equilíbrio emocional, controle e disciplina da mente. Então a gente precisa estar sempre evoluindo. A gente tem como ter um crescimento emocional. Então, assim, a doutrina espírita, as leituras ajudam, mas às vezes um psicólogo ajuda muito a gente a ter essa reforma íntima, a identificar problemas emocionais,
traumas emocionais que a gente carrega desde a infância, né? O psicólogo não precisa daquele negócio de regressão, porque a gente nem sabe se aquilo lá realmente funciona. Mas só de você, às vezes, olhar para a sua infância, olhar para o seu momento presente, com a ajuda de um profissional que vai te conduzir de uma forma segura, dentro de um ambiente terapêutico, muitas vezes é muito importante, vale muito a pena, tá? A questão dos pais, né? A gente já falou. E aí eu coloquei umas perguntinhas aqui. Por exemplo, queria ouvir vocês bem rapidamente. Por que o meu filho ou o meu parente é tão difícil comigo se eu sempre dei amor e educação? Por quê? Vou colocar aqui uma resposta que eu elaborei. A gente tem que lembrar que o filho da gente não é uma folha de papel em branco. Ele já nasce com a bagagem, né? Ele traz bagagem de outras vidas. Então, muitas vezes, esse filho pode ser um adversário. Não pode ser por isso que hoje ele tem dificuldades com você ou você mesmo tem dificuldade com ele. E a gente tem que lembrar também que a gente não é perfeito, né? Uhum. Não é mãe nem pai perfeito. Exatamente. E aí, isso é importante, porque no Livro dos Espíritos, na questão 392, fala exatamente isso. A gente tem que tentar se reconciliar. O nosso papel, como pai, como mãe, é oferecer o nosso melhor para essa educação, para essa reconciliação. Mas muitas vezes o filho, ou mesmo o pai, às vezes a gente faz esse papel como filho, né? Às vezes o pai não aceita. E aí só nos resta nesse momento fazer o quê, gente? Quando o outro não aceita uma reconciliação, não aceita um diálogo aberto. A gente perdoar o outro, tentar não ficar com o coração carregado de mágoa, de rancor, entender, eu tenho um filho adulto, ou eu tenho meu pai que tem a vida dele, ou minha mãe, eu respeito, eu honro cuidando da minha vida, não levando problema para ele, mas se ele não quer se reconciliar, se meu filho ou meu pai não quer se reconciliar, eu vou tentar, de longe, perdoar, não ficar com o coração carregado de mágoa, orar para aquela pessoa, para que ela tenha paz, para que ela tenha saúde e para que ela tenha um crescimento espiritual para que um dia esse encontro possa acontecer. Mas vou te falar, é muito difícil a gente aceitar o tempo do outro. Porque muitas vezes a gente quer lá e sacudir a pessoa, te amo, vamos resolver isso aqui, vamos aproveitar essa vida aqui agora. Não tem isso. Eu que gosto de resolver as coisas, eu falo por mim mesma, eu tenho essa vontade de ir lá e falar, vamos lavar a roupa suja, vamos resolver e vamos fazer o que o Chico fala, vamos fazer um novo fim. Um novo começo não tem como, mas vamos construir uma coisa legal daqui em diante, né? Não existe família errada, a gente está na família que a gente tem que ter, tá? Sou obrigado a conviver com um parente que me fez mal ou é abusivo? Nem sempre é necessário fazer isso, se não tem condição de superar essa questão, mas como você mesmo disse, afasta, mas pensamentos positivos em favor daquela criatura para perdoar, porque se alguém nos traiu, não é muito fácil ir lá pessoalmente abraçá-la, mas que não alimente contra ela a mágoa, o desejo de vingança. Se conseguir superar, é o suficiente. Exatamente. Porque muitas vezes, se ficar com essa obrigatoriedade, pode adquirir mais débitos para o futuro. Exatamente, porque tem algumas pessoas que às vezes acham assim, não, eu sou espírita, eu tenho que perdoar, eu tenho que amar, eu não vou separar, ou eu tenho que ficar perto de um filho que está até me batendo. Não, não é isso. Inclusive, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, fala isso. É um afastamento temporário. Porque você precisa preservar a sua saúde física e a sua saúde mental. Você tentou reconciliar, você tentou resolver, a outra pessoa não quer, é porque ela está num tempo diferente do seu.
É questão de tempo espiritual, de tempo emocional. Então, a gente vai ter que respeitar esse tempo, a gente tem que ter um distanciamento, perdoar e orar por aquela pessoa, tá? E aí, uma coisa que tem um outro livro que chama Constelação Familiar, que é da Joana de Ângeles, que ela fala muito do esforço consciente da autotransformação. E que a gente deve educar pelo exemplo, educar nossos filhos e até nossos pais pelo exemplo. Às vezes o pai nunca deu um afeto, nunca te abraçou, nunca disse que te amo. Mas você, como filho, pode ir lá e quebrar essa barreira. Tentar abraçar seu pai, dizer que ama. Eu sei que às vezes é muito difícil, mas a Joana de Ângeles fala muito isso, tá? Diálogo com amor, não é diálogo com rancor, não é diálogo com ódio, é dialogar com amor, mas também colocando o seu limite. Ó, eu preciso que você me respeite, o limite é esse aqui. A partir daqui, isso aqui é meu, você não pode ultrapassar esse limite. Então, a gente tem que respeitar a individualidade do outro, entender que o filho vai querer escolher a carreira dele, vai querer, às vezes, a sexualidade dele, que a gente vê muito problema de pai e mãe que não aceita, a sexualidade do filho, né? A gente tem que lembrar que o filho é uma pessoa que ele não é um pedaço de você. Ele não está ali para realizar seus sonhos. Tá? Aceitar que o filho tem o livre-arbítrio dele. Extraordinário, que eu acho que foi publicado muitos anos atrás, na década de 60, pelo Chico, é Vida e Sexo. Uhum. Traz mensagens excepcional. Extraordinárias. Uhum. Lições bem interessantes. É outro livro realmente que nos traz muitas informações, né? E aí a Joana fala muito disso também, focar no próprio crescimento. Esquecer essa dor, tentar esquecer a dor do abandono, porque abandono de pai e mãe ou abandono de filho é uma coisa que machuca muito. Então a gente procurar amparo espiritual, às vezes um amparo psicológico, né? Para tentar aplacar a dor do abandono, a dor do distanciamento e tentar falar o que a música falou ali também, tentar viver sua vida com mais leveza, com um sorriso no rosto, com alegria, mesmo que às vezes seu coração está machucado, mas você não precisa levar essa dor para os outros. Tenta trazer uma leveza e vai pedindo ao seu mentor, a espiritualidade, para aliviar seu coração. E à medida que você vai distribuindo sorriso, vai distribuindo alegria, a música fala isso também, o mundo vai te retornar com essa alegria. Então a gente tem que preencher o silêncio do distanciamento. Às vezes uma pessoa que a gente ama muito, um filho que a gente ama muito, que se afastou. Preencher esse coração da gente com oração, com paciência, pedir a Deus muita sabedoria e aguardar o tempo do filho e deixar claro para o filho ou para a pessoa que você está distante que você está ali. Mas não adianta forçar amor, não adianta forçar convívio. É difícil, são desafios, tá? Acho que acabou meu tempo, né? Então, uma outra coisa que eu queria só terminar aqui é tomar muito cuidado, lembrar que a família, ela é de todo mundo. Aquele espaço de convívio, ela é de todo mundo. Então, não é justo sobrecarregar uma única pessoa com as tarefas para a manutenção do lar. Para a manutenção aqui da casa espírita, cada um tem um papel aqui dentro para que funcione? Não tem? Para a manutenção da nossa casa também, cada um tem um papel. Então, não é ajudar, não é o marido ajudar a esposa. É colaboração para que aquele ambiente funcione. O filho pode botar água na geladeira, o filho pode botar o lixo para fora, entendeu? O marido. Essa questão de sobrecarregar com as tarefas, não dividir igual a gente faz na casa espírita, nem igual faz no ambiente de trabalho. Sobrecarregar uma ou duas pessoas, isso é fonte de mágoa, de estresse, de agressividade, de briga. Porque quem fica cansado fica
Muitas vezes fica, porque a pessoa vai ficando tão sobrecarregada e tão estressada que fica assim. Então tem que tomar muito cuidado, que é uma questão que a Joana fala. O Rossandro também, aquele palestrante espírita, fala gestão do tempo e sobrecarga, exaustão física. A gente tem que colaborar, porque aquele espaço é um espaço de todos. Então todos precisam, a palavra é colaborar. Tá? Então é isso, tá? Perdão, amorosidade, respeitar o limite do outro e olhar mais para nós, para a gente se cuidar, para a gente cuidar das nossas feridas. Não é o outro que vai curar as nossas feridas, nossos buracos emocionais. É nós mesmos, junto com Deus, com a espiritualidade, às vezes com a ajuda de um psicólogo, para que a gente possa criar essa leveza nas relações. Porque às vezes o que eu estou levando não é um sorriso, é uma mágoa, é uma cara feia. Então a gente começar a fazer essa reforma íntima. É um tema, como eu falei, longo e tem muita coisa para a gente refletir. Agradeço a oportunidade e a paciência. Espero que eu tenha sido um pouco mensageira do Evangelho na noite de hoje, que todo mundo possa levar alguma mensagem aí no coração de vocês para que os lares possam ser construídos de uma forma um pouquinho mais harmoniosa, que é um desafio da vida de todos nós. Muito obrigada, assim seja.